Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa live será sobre nutrição e fertilidade. Já colocando aqui o tema da nossa live. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Muito feliz, nossa live de quinta aí, toda quinta-feira, 13h. E cada semana, quem escolhe o assunto são vocês. Então, sempre fiquem atentos aos stories. Um dia, 2 dias antes, vai passando os stories aí para vocês votarem, né? E sempre as sugestões são muito bem-vindas. Hoje até eu vou botar uma caixinha para que vocês sugiram sobre o que vocês querem que eu fale, né? E a gente coloca aí a enquete para vocês nas próximas semanas. Gente, só regras da nossa live. Primeiro, aqui do ladinho a gente tem embaixo no teu telefone tem um pontinho de interrogação. Ali você coloca todas as perguntas, né? O que você quer perguntar, coloca ali que eu vou puxando as perguntinhas de vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre o assunto e daí eu já entro respondendo as perguntas de vocês. E do lado um aviãozinho. Ali nesse aviãozinho você já manda para o seu amigo nutricionista, para sua amiga que precisa saber um pouco mais aí sobre fertilidade ou sobre para quem tem interesse aí no tema da live, né? Já manda que a gente vai trazendo aí mais informações, vai trazendo mais pessoas aí interessadas no assunto e vai ajudando aí também os colegas, os amigos. Gente, muito feliz de estar aqui, né? Nossa live de quinta é sempre muito boa, tem sido muito produtiva e a gente vai falar o tema que vocês escolheram, foi nutrição e fertilidade. Mas o que a nutrição tem a ver com isso? A nutrição tem tudo a ver com a fertilidade. A nutrição, ela é extremamente importante, partindo-se do pressuposto que as nossas células precisam de nutrientes, né? Uma delas, que inclusive já falei aqui para vocês, é o cálcio, né? E o cálcio vem da onde? Vem da cápsula? Não, vem do seu alimento. Muitos alimentos são ricos em cálcio. E esse cálcio ele é necessário, por exemplo, para crescimento desse folículo, para o desenvolvimento folicular. Então eu preciso de nutrientes, eu preciso de proteína para que este folículo também se desenvolva. Eu preciso de calorias suficientes para que esse folículo se desenvolva. O ovário tem uma alta concentração de ácidos graxos, eu preciso de gordura. Quer saber como envelhecer rapidamente o seu ovário? Faça uma dieta extremamente restritiva, pobre em cálcio, por um período prolongado. Pronto, suficiente. Diminui o seu hormônio antimileriano, diminui inclusive o tamanho do seu ovário. Eu não tenho uma, não tenho duas, são várias as pacientes, inclusive, que tiveram o desaparecimento do ovário por causa de dietas extremamente restritivas. E hoje em dia é fácil, né? Muita gente acaba tendo uma dieta extremamente restritiva. A gente tem aí os jejuns intermitentes associados a dietas extremamente restritivas para manter aí um peso menor, né? Muita gente reclama, eu queria ser mais magra, e aí começa a ver a dieta da blogueira come vento no almoço, né? No café da manhã é sempre jejum, e no jantar talvez um caldo de ossos, né? Então, e fica isso durante períodos muito prolongados, né? Brincadeiras à parte, esse muito baixo consumo calórico é muito ruim pro ovário. Eu costumo brincar muito com as minhas pacientes que vão, né, para fertilização in vitro, e onde a gente vai precisar de um alto recrutamento folicular, né? E eu costumo brincar muito com essas pacientes, eu quero emagrecer, né? Eu falo, gente, a nossa ideia é te embagulhar completamente. Não tem coisa melhor para embagulhar, ou embagulhamento bom, né? Esse embagulhamento de vou ficar grávida. A gente acaba ganhando um pezinho, né? A gente brinca que os hormônios alteram, vem celulite até na língua. Então, qual é a diferença de perder 1 quilo, 2 quilos às vésperas do estímulo? Eu preciso de nutriente para o ovário. E esse nutriente, a gente tem que pensar que o ovário não é órgão essencial. Se faltar nutriente para o meu coração bater, eu morro. Se faltar nutriente para o funcionamento
funcionamento do meu fígado, do meu rim, né, durante um período prolongado, eu morro. Mas e o ovário? O ovário pouco importa. Você não morre, ele só desaparece, né? Ele atrofia, ele envelhece mais rápido. Então a gente precisa cuidar desse ovário, né, com muito critério, com muito cuidado, e nutrientes são extremamente importantes. E se você está pensando em engravidar, se você pretende engravidar, qual é o período certo de buscar um nutricionista? Ideal, gente, é 363 dias antes de engravidar, porque o folículo que iniciou o seu recrutamento até o processo de ovulação, ele demora 363 dias. Então é praticamente um ano, né? Mas a fase final são 3 meses. Então, idealmente, um ano. Mínimo 3 meses. No mínimo, uma preparação para gestação leva 3 meses. E aí eu preciso aumentar o aporte de alimentos fontes de ácido fólico, de alimentos antioxidantes, de vitamina D, de cálcio, né, de coenzima Q10. São todos nutrientes muito importantes para a formação aí desse folículo e para o recrutamento folicular. Existe toda uma preparação tanto para o recrutamento folicular, início e processo de ovulação, e até mesmo uma preparação para o pós-implantação, né? Que pode ser uma fertilização in vitro ou também, né, numa fertilização natural. E existem estudos, inclusive, recentes, né, publicados, mostrando efeitos do excesso de cúrcuma, né, do açafrão da terra, por exemplo, diminuindo aí a taxa de sobrevivência do próprio embrião, né, o início da formação do embrião, do próprio blastocisto, e diminuindo taxa de sucesso de implantação. No mesmo sentido, o resveratrol, né, que a melhor forma de prescrição dele seria na forma de transresveratrol, quando é na forma de suplemento, mas ele também está presente nos alimentos, mas quando a gente tem um altíssimo consumo, isso está associado a menor taxas de sucesso de implantação. Então, realmente, a nutrição ela é muito impactante, desde o recrutamento do folículo, da qualidade deste folículo, né, da taxa de sucesso de gestação e, inclusive, também da taxa de implantação deste embrião. Então, a gente tem vários pontos de processo onde a nutrição vai atuar e onde você, nutricionista, também pode aí, ter um efeito muito importante e, inclusive, determinante para que essa paciente consiga engravidar. Vamos para as nossas perguntinhas, né? Já mandem aqui sobre fertilidade, qualquer assunto sobre fertilidade. Com quanto tempo antes de engravidar pode tomar metilfolato? Só a mulher que toma? O metilfolato ele é importante minimamente pelo menos 3 meses antes. Idealmente, 1 ano antes. Quando que o metilfolato ele é importante? Ele é importante quando a paciente tem uma alteração genética para transformação do ácido fólico da forma inativa para o ácido fólico na forma ativa. Quando que isso acontece? Numa grande parcela da população, eu tenho uma alteração genética numa enzima chamada metiltetraidrofolato redutase. Essa alteração, que a gente chama de polimorfismo, gera uma menor produção do ácido fólico na sua forma ativa, que é o 5,10-metileno tetraidrofolato. Isso pode acontecer nos homens também. E quando eu tenho essa alteração também nos homens, isso pode comprometer a qualidade do espermatozoide, sim. Idealmente, esse metilfolato nos homens deve ser utilizado 74 dias antes das tentativas de gestação. Em 74 dias, a gente refaz aí o espermograma do homem, né? É claro que não é o único nutriente necessário para o desenvolvimento aí do espermatozoide, mas é um nutriente extremamente importante para a produção aí do DNA, né? E também para replicação celular, é um nutriente extremamente importante para prevenção, para produção do SAMe, que é a S-adenosilmetionina, que é um nutriente essencial para a formação de neurotransmissores e também para outras funções. Uma pergunta muito interessante da Marília. Quando você tem uma idade avançada, quais suplementos são básicos?
essencial para as mamães, futuras mamães aí que pretendem engravidar, são principalmente os antioxidantes que estão reduzidos aí nesse folículo. Essencialmente, coenzima Q10 é extremamente importante para a formação, para o aumento da taxa de sucesso e formação de embriões euploides, que são embriões com aquela contagem cromossômica normal. Muitas vezes eu vou ter também uma diminuição da produção de glutationa, que é muito comum com o avanço da idade, e aí reposição através da alimentação de alimentos fontes de cisteína, como brócolis, couve-flor, nabo, repolho, rabanete, né? Cozinhou, cheirou a pum, tem cisteína aí nesse alimento. E isso já é um grande avanço para a produção de glutationa. Além disso, pode ser utilizado aí a própria N-acetilcisteína aí para um aumento dessa produção de glutationa. Então, se eu fosse elencar esses dois nutrientes, eles são primordiais, são importantíssimos aí quando se tem uma idade avançada. Transferência embrionária, transferência de embrião ontem, Van. Qual orientação e suplementação para ajudar na implantação? Na verdade, agora é cruzando os dedinhos, porque a gente está muito em cima da hora, né? Mas uma das opções seria a utilização do Physalis, uma frutinha que é rica em fisalina. Muitas vezes ela ajuda na taxa de sucesso da implantação destes embriões, né? Precisaríamos saber previamente o tamanho do seu endométrio, se a gente precisaria de nutrientes para o crescimento desse endométrio, como por exemplo a vitamina E, né? Seria um importante nutriente para o desenvolvimento aí do endométrio. Para decidualização do endométrio, precisa de vitamina D. Então, a gente teria que saber previamente se você tinha concentrações de vitamina D importantes ou em quantidade suficiente. O cálcio também é importante durante o processo de implantação. Então, se ele está em quantidade suficiente, mínima, para o processo de implantação. Pacientes alérgicos têm menor taxa de implantação. Precisaríamos saber previamente se você é alérgica ou não, como está o nível de IgE, né? E se for uma paciente alérgica, minimizar a produção de histamina. A histamina se acumula no endométrio e diminui a taxa de implantação quando está em excesso. Ela participa do processo de implantação, mas em excesso ela é ruim e pode atrapalhar esse processo de implantação. Tem vários nutrientes aqui, né, que eu poderia ficar falando horas aqui no processo de transferência e melhora da taxa de implantação, mas esses talvez sejam os mais relevantes e os mais que se repetem, né, aqui no consultório. A Van tá mandando aqui que a vitamina D dela tava 92, um pouquinho alta, mas ainda dentro do esperado, tá? De 50 a 70 são os níveis ideais. Lindolfo perguntando, avaliação de metais pesados pré-tentativa é essencial? Principalmente quando essa paciente mora em ambientes muito contaminados. O que a gente vê maior contaminação é principalmente por arsênico, alumínio e o mercúrio, tá? São os mais comuns. Mas vale a solicitação quando essa paciente mora próximo de indústrias, né? Ou até eu tenho pacientes que moram, que trabalham em mina, né? Em mineradora. Aí vale pesquisar um pouco mais, um chumbo, um cádmio, né? Que também são nutrientes que podem atrapalhar a fertilidade desta paciente. Uma pergunta muito interessante, Cris perguntando sobre se o chá de hibisco atrapalha a fertilidade. Sim, eu tenho alguns casos no consultório de pacientes que pararam de menstruar, né, que pararam o processo ovulatório por um excesso de chá de hibisco. Teve uma época que chá de hibisco era muito moda. Então essas pessoas, elas trocaram a bebida ou a água do dia a dia por chá de hibisco. Então elas tomavam mais de 1 litro por dia. Realmente o chá de hibisco em excesso, ele pode até bloquear, ele diminui a produção hormonal e pode até bloquear o processo ovulatório. Mas é claro que se você tomar eventualmente uma xicrinha de chá, né, que não seja uma coisa repetida e crônica, não teria problema nenhum. Inclusive para pacientes com endometriose, quando a gente está em fase de tratamento e redução da endometriose inicialmente, é um chá interessante para ser utilizado. Gente, ó, não esqueçam, as perguntinhas vão para a caixinha, tá? Então manda a pergunta, mas é lá na caixinha. A Gisele perguntando, folículos vazios, quais são as estratégias? Gisele, acontece muito em pacientes que estão mais velhas, né? Muitas vezes não há o desenvolvimento
do óvulo, do ócito, né, dentro desse folículo. Então, o envelhecimento já é um dos riscos para aumento desses folículos vazios. A gente precisaria ter um tratamento prévio desse ovário, né, para diminuição desse risco. Mas acontece também em algumas pacientes, na literatura a gente só tem estudo em ratos, mostrando aumento do número de folículos vazios em mulheres que foram geradas por mães que tiveram muito baixo consumo calórico na gestação. Tá? Isso em ratas, né? Ratas tiveram muito baixo consumo calórico durante o desenvolvimento ali da gravidez, né, dessa rata, e a prole nasceu com maior tendência a folículos vazios ou mal formados. Isso eu já vi no meu consultório, em 2 pacientes, e uma delas eu falei, tua mãe comeu muito pouco na gestação, engordou muito pouco. Ela falou, nossa, 4 quilos, tem relação? E quando ela foi para coleta desses folículos, ela coletou 27 folículos, né, sendo que só tinha 7 óvulos dentro. Uma mulher jovem, né? Então, isso pode realmente acontecer na natureza. Eu vou dizer que nas minhas pacientes eu vi muito pouco. O que a gente tem na literatura é só em estudos em animais, como base inicialmente, mas poderia acontecer por causa de uma falha prévia, né, desses folículos vazios. Mas o mau crescimento, ou má maturação desse folículo pode estar associada à má produção hormonal, né? E aí melhorar essa produção hormonal ajuda muitas vezes o crescimento e desenvolvimento, e pode acontecer por deficiência de cálcio. A Thaís perguntando se cranberry pode ser usado por gestantes ou tentantes. Como fruta eventual, não ultrapassando 1 xícara por dia da frutinha. No caso, o cranberry aqui no Brasil ela chega seca, então seria 1/3 de xícara. Pode ser usado eventual. Como fitoterápico, em quantidade ou em cápsula nas gestantes, não pode. As tentantes podem usar cranberry com tranquilidade, né? Cranberry muitas vezes diminui o crescimento da Escherichia coli, que a Escherichia coli é uma bactéria que tem fímbrias, elas se aderem ali ao trato genito-urinário e muitas vezes pode ser uma das causas de diminuição da taxa de gestação. E aí é interessante ser utilizado sim para aquelas pacientes que têm infecção urinária de repetição por Escherichia coli. Não funciona para outras bactérias, tá? A Silmara perguntando se é possível melhorar a azospermia quando você tem espermatozoides na punção. Ele deve ter feito punção ali, né, no saco escrotal, e aí encontraram os espermatozoides. Vai depender da causa da azospermia, né? Muitas vezes a gente tem um bloqueio aí do ducto, né? Ou a gente tem aí uma falha, uma tortuosidade. E aí há uma dificuldade realmente em encontrar espermatozoides. Mas a azospermia, eu já tive pacientes que tiveram uma melhora muito significativa quando a gente não tinha nenhum espermatozoide e foi para contagem manual e conseguimos mais de 100 espermatozoides. Mas ainda assim precisa para uma fertilização in vitro. Mas sim, é possível que você tenha melhora. Vai depender da causa dessa azospermia. A Sandra perguntando sobre quais alimentos podem ajudar na baixa reserva ovariana. Alimentos especificamente, a gente precisa de quantidades adequadas de carboidrato, de proteína, de gordura, para melhor e manutenção desses folículos, mas os alimentos, o nutriente que tem grande relação com o aumento do recrutamento folicular é principalmente a geleia real. A geleia real, ela ajuda na melhora do recrutamento folicular. Isso melhora o antimileriano. Temos estudo científico também com vitamina D na melhora do antimileriano. Então, muitas vezes, se você tiver uma baixa vitamina D, o aporte adequado de vitamina D, que pode ser até com fígado, né? Principalmente o óleo de fígado de bacalhau é uma ótima forma de reposição da vitamina D, ajudando aí na melhora da reserva ovariana. Além disso, coenzima Q10, a falta de coenzima Q10 diminui a reserva ovariana. A repor a coenzima Q10 melhora a reserva ovariana. E aí a coenzima Q10 está muito presente na sardinha, então aposte aí no consumo de sardinha, auxiliando no aumento do consumo aí da coenzima Q10 no seu dia a dia, por exemplo.
A Kelly perguntando o que ajuda a manter os ovócitos, os óvulos jovens. Kellen, essa jovialidade ela vai se perdendo com a idade. Isso não há o que fazer. Mas quando você tem uma nutrição adequada desde a sua infância, com o consumo e aporte dos micronutrientes necessários para esse ovário, né? Mantendo também não só os micronutrientes, mas macronutrientes, porque o muito baixo consumo calórico, né? Comer pouco demais ajuda a envelhecer os ovários rapidamente. Então, quando você come muito pouco, isso faz uma aceleração do teu processo de envelhecimento ovariano. Então, quer manter seus óvulos mais jovens entre aspas, tenha uma nutrição adequada. Não esqueça de dormir muito bem. A manutenção do seu ciclo circadiano, se manter acordado enquanto é dia e dormir durante a noite é muito importante para a jovialidade aí desses folículos, né? Para a jovialidade dos seus óvulos. Importante também você ter uma boa produção de melatonina. Inclusive, na época que eu fazia o doutorado, no meu laboratório de doutorado, tinha um colega que estudava a melatonina, né, e a sua relação com a fertilidade, isso muitos anos atrás, e o que ele viu foi que manter as ratas sob luz 24 horas fazia com que essas ratas ficassem completamente inférteis. E aí começaram os estudos associando a melatonina à fertilidade. Então, produção de melatonina durante a noite, né? Dormir bem, dormir um sono de qualidade ajuda aí na manutenção desses seus folículos. Não é somente sair suplementando melatonina. A gente precisa melhorar a qualidade de vida. Diminuir o estresse também é outro ponto. Diminua o estresse na sua vida. Opa! Deixa eu ver se eu consigo botar mais uma perguntinha aqui. Deu uma travadinha, mas vamos lá. Samaira perguntando quanto tempo antes de engravidar deve parar de ingerir álcool. Bebidas alcoólicas podem sim atrapalhar e muito a fertilidade. O ideal seria diminuir o consumo de álcool a quantidades muito baixas, ou seja, até uma porção por semana, pelo menos 3 meses antes. Esse é o ideal. Quando nós temos aí um comprometimento com o aumento do estresse oxidativo, com envelhecimento ovariano grave, aí eu peço para que essa paciente retire o álcool preferencialmente. Mas muitas vezes o que pode acontecer, por exemplo, tem uma paciente que ela tem um recrutamento folicular muito baixo, um antimileriano de 0,01 e ela só tem coleta de um óvulo no máximo por mês, né? E a gente tá fazendo essa coleta mensal. É um tratamento muito prolongado. Então aí eu permito até 2 porções de bebida alcoólica por semana, né? Porque é do gosto da paciente. Então é uma coisa meio eventual, mas evitem bebida alcoólica sempre que possível. Já não gosta muito de bebida alcoólica, né? Não precisa tomar nem para socializar, dá para socializar com água, com suco, né? Com outras bebidas e vai ficar muito mais saudável. Grande pergunta, Kátia. Kátia perguntando, varicocele impede a fertilidade masculina? Não impede, né? O que a varicocele faz é a presença de varizes no saco escrotal. Essas varizes acabam diminuindo aí a perfusão, aumentam o estresse oxidativo e aumentam a necessidade de antioxidantes nesse homem. Normalmente, a gente tem uma melhora significativa na qualidade do espermatozoide com a utilização de antioxidantes. É claro que ele precisa vir via melhora da alimentação e também pode vir, né, via suplementação. Uma das coisas muito interessantes para a varicocele é a utilização de suco de beterraba. O suco de beterraba é muito interessante aí para os pacientes com varicocele, né? Além disso, o uso da vitamina E tem estudos muito interessantes para a melhora da varicocele. Então, aposte no aumento do consumo do abacate, das castanhas, nozes, oleaginosas em geral. Gisele perguntando se o biquinol, que é a coenzima Q10 na forma ativa, é realmente melhor do que o biquinona, que é a forma da coenzima Q10 oxidada. O biquinol é a sua forma ativa. O problema, o preço.
Se eu tiver uma diminuição da transformação da ubiquinona em ubiquinol no meu corpo, né, de forma endógena, em caso eu tenha algum polimorfismo neste caminho bioquímico, essa paciente precisará sim de ubiquinol. Caso contrário, poderia ser utilizado ubiquinona e normalmente nós temos uma boa resposta com ubiquinona na maioria das pacientes. Minha médica me pediu para não tomar ações Q10, é coenzima Q10, é isso? A Keka tá falando, Keka? Sua médica pediu para não tomar coenzima Q10? Manda aí de novo para mim, tá? Ó, gente, Juliana Kamimoto, uma médica incrível da minha equipe, ginecologista maravilhosa, extremamente inteligente, né? E olha, ela pode realmente te ajudar. Outros ginecologistas incríveis, também conheço vários, né? Várias clínicas que talvez eu possa te indicar. Coenzima Q10 é normalmente interessante para 99,9% das pacientes que estão pensando em engravidar, principalmente aquelas que passaram dos 35 anos. Tuane perguntando, B, o antimileriano aumenta com a dieta correta? Aumenta, gente, aumenta de forma às vezes assustadora. Eu tenho um caso de uma paciente que ela tinha um antimileriano de 0,06 e a gente passou para 0,84. É inacreditável, é algo assim surreal. Como que a gente estava numa falência ovariana e teve uma melhora tão significativa? Um ponto importante, não era uma paciente acima dos 42 anos. Muitas vezes, quando a gente já tem um antimileriano muito baixo e uma idade mais avançada, há uma pior resposta nesse aumento do antimileriano do que quando a gente tem uma idade mais jovem. Mas sim, o antimileriano melhora em 95% das minhas pacientes. É muito difícil não ter uma melhora do antimileriano. No máximo, ele normalmente, em 5%, ele se mantém. Mas a maioria das pacientes que chegam ao meu consultório tem alguma deficiência nutricional. E essa deficiência nutricional que impacta no recrutamento folicular. Mas pensem uma coisa, o antimileriano, ele me diz recrutamento folicular. Ele não diz a jovialidade do seu óvulo, né? Ele não diz o quão jovem é o seu ovário, né? E isso quem diz é a sua idade. Então, quanto mais velha você estiver, pior fica. Suplementação para ajudar a evitar o envelhecimento ovariano depois dos 35. Não há como evitar envelhecimento ovariano, né? Isso é lenda. O ovário, ele vai envelhecendo conforme a idade vai avançando. Isso é certo. A gente tem como manter um recrutamento folicular melhor e uma nutrição desses folículos melhor, mas a idade chega para todo mundo. Algumas vai chegar um pouco mais cedo, outras um pouco mais tarde, né? É isso que a gente precisa pensar. E, gente, parem de pensar que existem pílulas mágicas que vão resolver o problema do envelhecimento do seu ovário. Nós precisamos ter, primeiro, uma vida regrada, uma boa noite de sono, diminuir o estresse, né? Cuidar do nosso dia a dia, praticar exercício físico, né? Até o que você pensa impacta no seu ovário. Mas a nutrição tem um poder incrível e ela é essencial. Você tem que se alimentar adequadamente. Tem que consumir vegetais, tem que consumir frutas, quantidade adequada de água. Você precisa ter uma boa alimentação, tá? Não adianta achar que é pílula mágica. A complementação da sua alimentação vem na melhora do aporte dos antioxidantes, coenzima Q10, N-acetilcisteína, ácido alfa-lipoico. Pode ajudar? Pode ajudar. Quando se tem um baixo recrutamento folicular, o uso da geleia real pode ajudar também na melhora do recrutamento? Pode ajudar. Quando se tem uma endometriose, aumento do consumo de substâncias anti-inflamatórias, como a cúrcuma, por um período curto, enquanto não está tentando engravidar, né? E aí pode ser também ela via não só sob alimentação, mas complementado com cápsulas. O uso do transresveratrol, também na diminuição desse processo da inflamação, também é interessante e melhora aí a qualidade desses folículos. Mas tudo tem início, meio e fim.
né? Então não adianta a gente achar que existe uma pílula mágica que isso vai resolver e vai diminuir o envelhecimento ovariano e opa, né? Nem entro na menopausa. Não é bem assim que as coisas acontecem. Então quando você pensa em engravidar muito mais tarde, né? Por exemplo, você já tá com 35, mas eu tô pensando em engravidar só com os 44, então congela os seus óvulos, tá? É a melhor forma de você preservar a qualidade dos seus folículos. Trata nutricionalmente 3 meses, mínimo 3 meses, e aí coleta e congela. E aí depois aí você pode ter os seus filhos até um pouco mais tarde, tá? Com garantia e qualidade dos seus folículos. Gente, é tanta pergunta, eu tô perdida aqui. Mais uma perguntinha aqui, o suplemento ômega 3 já na gestação pode causar algum tipo de sangramento? Olha, ômega 3 você tem que tomar uma dose cavalar para você realmente ter sangramento por causa do ômega 3, tá? Ele não é a causa do sangramento. Inclusive, vitamina E aumenta mais o risco de sangramento do que o próprio ômega 3. A dose que a gente utiliza normalmente para melhora da fertilidade é uma dose baixa, vai 1 até 2, no máximo 3 gramas de ômega 3 ao dia, dependendo do problema que essa paciente apresenta, tá? Mas, em geral, ômega 3 isolado em pequena dosagem não causa aumento de sangramento ou risco de sangramento nas pacientes, não, tá? Inclusive, tem que ser usado durante toda a gestação. É recomendação minimamente usar 300 miligramas de DHA durante toda a gestação. A Juliana tá perguntando sobre a acetilcisteína, né? Eu tava falando da N-acetilcisteína, né? A mesma coisa que a acetilcisteína. E se ela pode ser usada por tentantes e por quanto tempo? Dependendo do caso, quando se tem aí uma suspeita de baixa produção de glutationa, né? Ou eliminação de toxinas ambientais, o uso dela pode ser interessante, sim. A utilização, o tempo de utilização, ele vai depender, né, se essa paciente tem uma gastrite, né, se ela tem um estômago mais sensível, porque a acetilcisteína ela diminui a produção de muco, né, e o muco protetor do estômago ele pode estar reduzido em casos de gastrite. Neste caso, a utilização de cápsulas gastroresistentes ajuda em parte a reverter esse processo. Normalmente a gente vai usar de 3 a 6 meses, né, antes aí de uma coleta para fertilização in vitro ou por um período ainda menor quando se tem alguma irritação gástrica. Boa pergunta! A Lala tá perguntando em qual dia do ciclo eu devo fazer o antimileriano. Isso é motivo de discussão aqui na internet, né? Muita gente fala, é qualquer dia do ciclo. É qualquer dia do ciclo? Olha, normalmente sim. Mas existem, inclusive, uma meta-análise mostrando que há uma diferença de até 11% no hormônio antimileriano, dependendo da fase do ciclo que você dosa o hormônio antimileriano, tá? É muito pequena essa diferença, mas eu prefiro padronizar a leitura do exame do 3º ao 8º dia do ciclo, que daí você tá na fase folicular e aí não tem uma variação deste hormônio antimileriano, porque sim, ele pode variar em até 11%, tá? Então, ideal do 3º ao 8º dia do ciclo. Mas muitos profissionais vão falar pra você que pode ser qualquer dia, que isso é balela, isso é bobagem, sim, porque eles consideram essa variação muito pequena. Gente, é tanta pergunta, meu Deus. Rafaela perguntando, calcione com 1,26. Está dentro da normalidade, Rafaela, mas não me diz quanto de cálcio você consome. Eu preciso do que sobra de cálcio. Ou seja, para eu saber qual é a quantidade de cálcio adequada na sua dieta, eu preciso de um cálcio urinário de 24 horas, tá? E aí eu vou conseguir definir se a sua dieta está rica em cálcio ou se ela está baixo em cálcio, tá? Eu preciso de cálcio.
Gente, manda perguntinha ali dentro da caixinha, tá? Eu já vi passar aqui rapidinho um antimileriano de 2,53, se ele tá adequado. Sempre varia de acordo com a idade, tá? Rúbia, eu sei a sua idade, né? Então, 2,53 é um antimileriano excelente para sua idade, tá? Mas se fosse, por exemplo, uma mulher de 28 anos, é um antimileriano relativamente baixo. Gisele perguntando quais suplementos para reduzir esses metais pesados. Depende do metal pesado. Mercúrio. Mercúrio é um metal enxofrado e é eliminado com selênio, MSM ou N-acetilcisteína. O arsênico. Arsênico é eliminado com N-acetilcisteína. O chumbo. Chumbo é eliminado com suplementação de cálcio. Cádmio. Cádmio é eliminado com cálcio, mas principalmente com N-acetilcisteína ou selênio. Também é outro metal enxofrado. O alumínio, N-acetilcisteína é a melhor opção. Todos eles podem diminuir a absorção com o consumo de clorela concomitante, né? Aí diminui a absorção via intestino. Michele perguntando qual o valor ótimo de cálcio urinário. Tem que estar acima de 150 na urina e ele precisa estar acima de 8,8 no sangue. Isso para quem não é gestante, tá? A Yarinha perguntando que ela teve 4 embriões, todos anormais, né? E sendo que eles têm cariótipo normal, qual suplemento poderia ajudar? 34 anos o casal. É uma idade muito jovem para ter 4 embriões aneuploides, né? A gente precisaria ali de 4 embriões formados, na sua idade, teríamos 2 euploides, 2 aneuploides. Isso é uma das... existe uma enorme probabilidade de você ou seu marido ter alguma deficiência nutricional que está impactando na qualidade ou do folículo, né, ou do espermatozoide. Muitas vezes eu tenho uma alta taxa de fragmentação do DNA espermático, e aí o nutriente importante pode ser um aumento do antioxidante, pode ser uma deficiência nutricional grave, né, de um nutriente como, por exemplo, selênio. Se você mora em Brasília, há uma deficiência nutricional muito grande de selênio, que pode comprometer tanto a qualidade do folículo quanto a produção do espermatozoide e aumentar a taxa de fragmentação desse DNA espermático. Eu posso ter uma deficiência na quantidade, na qualidade desse folículo por uma deficiência de coenzima Q10, uma deficiência de vitamina D. Eu precisaria avaliar as suas deficiências nutricionais e do marido para encontrar a causa, né, da formação aí desses embriões aneuploides, tá? São muitos nutrientes. E já que a gente falou sobre toxinas ambientais, né? O alumínio é o metal tóxico mais abundante aí da natureza e por isso há uma tendência a encontrar principalmente um alumínio alto nos indivíduos que têm um alumínio alto. Primeira providência, trocar a fonte da água, né? A água da torneira tem muito alumínio, trocar para água mineral. Além disso, o que melhor que ela, alumínio, é a cisteína. Então, aumenta o aporte de brócolis, couve-flor, couve, nabo, repolho, rabanete, alho, cebola, né? São alimentos extremamente interessantes para serem utilizados aí no dia a dia, pelo menos 2 vezes por dia. Escolhe 2 desses alimentos, né? E vai fazendo a rotatividade. O uso da N-acetilcisteína também ajuda na diminuição desse alumínio. Ele é bem interessante aí para quem está com alumínio alto. Não adianta a gente só ficar suplementando, tá? Vai entupir de cápsula e não melhorar a alimentação, a resposta não é a mesma. Rafaela perguntando, FSH de 53, LH 29, mas menstruei nos últimos 3 meses. Tenho chance? Rafaela, precisaríamos saber, né, qual é o grau de falência do seu ovário e qual é a sua idade. As taxas de sucesso são mais baixas quando o FSH dispara, não tenha dúvida disso, mas
dizer que é impossível, isso não posso, porque já tive pacientes tive 2 pacientes, botaram o pé na menopausa e ainda conseguiram engravidar logo na sequência, tá? Mas se esse FSH estivesse muito disparado e você parado de menstruar há mais de 1 ano, aí a taxa de sucesso fica muito próxima do 0, mas ainda daria para fazer uma ovodoação. Que o nome correto é ovorecepção, né, gente? Porque é receber o óvulo de outra pessoa. Daniela perguntando, opa, travou aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a nossa última perguntinha. Ai, gente, passa tão rápido. Esses nossos 45 minutinhos. Passa muito rápido. Gente, tá travando. Vê se vai entrar. Entrou. Gestante pode tomar algum chá? Gestante pode tomar chá de fruta, chá de erva doce, chá de melissa e chá de gengibre, tá? São os chás que a gestante pode consumir. Os outros chás não são recomendados aí durante a gestação. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês, muito bom mesmo. Nossa live de quinta, ela tem duração aí de 40 minutinhos, a gente até já passou um pouquinho, mas toda quinta-feira eu vou estar aqui com vocês, então já anota a perguntinha para a próxima live, né? E vocês vão escolher o tema, logicamente. Mas a caixinha de perguntas também será aberta. Hoje tem caixinha de perguntas para vocês, então quem não conseguiu a sua resposta na live, pode mandar na caixinha, tá? Que eu vou responder muitas perguntinhas hoje, algumas amanhã. A live fica gravada, Antônia, ela vai pro Instagram hoje e a partir de amanhã ou depois de amanhã ela sobe pro YouTube, tá? Se você não conseguir assistir aqui, vai conseguir assistir no meu canal do YouTube. Gente, muitas informações também para vocês sobre nutrição e fertilidade no nosso site, nutriçãoefertilidade.com.br. Nós temos também um Instagram, né? Nós somos equipe, eu tenho um curso sobre nutrição, saúde da mulher e fertilidade com a doutora Débora Voladão e com a doutora Marina Nova. Esse curso, ele tem a sua previsão para uma nova turma. Gente, olha, não quero mentir para vocês. Aqui a gente já foi passando a previsão, mas eu acredito que em novembro teremos nova turma aí, para quem já tá esperando. No Linktree, aqui na minha bio, você entra ali, né, e tem uma lista de coisas para você acessar, o nosso o próprio site e também entrar na fila de espera deste curso. Mas a gente tem o Instagram também, @Nutrição e Fertilidade Oficial, que você também pode nos acompanhar com muitas informações por lá. Gente, até a próxima quinta. Foi muito bom estar aqui com vocês. Beijo!